sendo usado. Nosso trabalho todo é baseado em graus A e B, tá? Aqui é para a gente ter uma ideia que um protocolo ele segue um padrão. A escolha de círculo, quadrado, losango não é aleatória, tudo tem um objetivo, tá? Cada um significa alguma coisa. Então, para você criar um protocolo, você tem que utilizar de forma correta os símbolos. Então, vamos lá. Na prática, diagnóstico de apendicite todo mundo já sabe, tá? Mas isso aqui, o que a gente vai tentar fazer? Vamos tentar otimizar e facilitar a compreensão. Então, é baseado em 3 coisas principais. A anamnese, o exame físico, os laboratórios, né, o exame de sangue e o exame de imagem. A anamnese e o exame físico é um grau de recomendação A, ou seja, é um nível 1. Nos dá total conforto para escolher e basear o nosso diagnóstico, a nossa conduta nesses fatores, tá? A anamnese é aquela história clássica do paciente com febre, dor, 2, 3 dias de evolução, pode ser associado à inapetência, né, anorexia. E o exame físico, a gente vai encontrar uma dor no quadrante inferior direito, uma dorzinha periumbilical, que foca mais depois na fossa ilíaca direita, vai ter náusea, vômito, né? Vale lembrar que o apêndice tem mais de uma posição, nem sempre ele está na posição retrocecal, nem sempre está na pélvica. Um apêndice mais pélvico mascara um quadro urinário, um quadro ginecológico. Um apêndice mais retrocecal pode dar uma dor mais arrastada, mais lenta, uma punhopercussão positiva, o que às vezes dificulta o diagnóstico com uma pielonefrite, por exemplo, tá? Então, sempre lembrar das N posições do apêndice. Laboratorialmente, o que é mais relevante para a gente é a leucocitose, acima de 12 mil leucócitos. Múltiplas coletas não nos acrescentam nada, tá? Não é indicado ficar aqui a 6 horas coletar um novo exame, não. Isso não acrescenta, tá? Isso não tem um respaldo. Então, aqui a gente pode ver que o laboratorial mais a anamnese e exame físico, para a gente, é conclusivo e satisfatório para chegar no diagnóstico. É nível 1 e 2 de evidência científica. Para a gente, isso basta, tendo, claro, uma história clássica e um exame de sangue clássico, a gente consegue chegar no nosso diagnóstico e determinar a nossa conduta terapêutica. Isso para nós é o suficiente. Nem sempre é necessário um exame de imagem para confirmar algo que laboratorialmente, pela clínica e pelo exame, já estão satisfatórios para nós, tá? No exame de imagem, a gente consegue entender aqui pelo nosso esquema que o ultrassom e a tomografia têm os mesmos graus de recomendação, é o mesmo nível de evidência. Não necessariamente uma tomografia vai ser mais útil que o ultrassom. É claro, a gente tem as exceções. Por exemplo, um paciente que é obeso, dificulta a avaliação pelo ultrassom. Então, a tomografia vai ser dar mais dados para a gente, facilita a identificação do apêndice, enfim, aquelas características que vão sugerir um processo inflamatório naquela localização. E, além disso, a tomografia vai dar mais detalhes em caso de complicação, ou seja, se tiver um abscesso, uma coleção localizada, isso a tomografia acrescenta sim. Mas o ultrassom para nós também já é satisfatório para a identificação e diagnóstico da apendicite. Outra coisa é a laparoscopia diagnóstica, que não é muito feita, não é feita de rotina, mas ela sim tem um alto nível de evidência e respaldo científico para a gente utilizar, principalmente em casos de pacientes femininas, tá? Que a gente quer diferenciar com alguma patologia ginecológica. A gente vai fazer uma laparoscopia diagnóstica, identificar a patologia de origem da pessoa, do paciente, tá? E não sendo ginecológica, a gente tem total respaldo para operar essa paciente fazer uma apendicite, descartando a causa ginecológica. E se for apendicite, você já está ali, vai operar da mesma forma. Então, a laparoscopia diagnóstica também pode ser feita. Um outro aspecto importante também, discutível e muito importante de tentar ser padronizado num serviço é o uso do antibiótico, tá? A gente tem 2 formas de utilizar o antibiótico na apendicite. Pode ser o uso profilático ou uso terapêutico. Profilático, nível de evidência, grau de recomendação A, tá? O nível de evidência 1. Ele preconiza o uso da cefoximetina na indução anestésica até por 24 horas. Então, de 2 a 4 doses posteriores à cirurgia. Tá? Isso é um uso profilático. Geralmente naqueles pacientes, né, deve ser indicado naqueles pacientes sem complicações da apendicite. Ou seja, apendicites em fase inicial, sem necrose, sem perfuração e sem abscesso, tá?
E o uso terapêutico é para aquelas apendicites que já estão complicadas, ou seja, com peritonite, com abscesso localizado, conteúdo purulento dentro da cavidade abdominal. A gente faz esse uso terapêutico por 5 a 7 dias, tá? Nesse documento que nós usamos como referência, ele preconiza essas 3 opções de antibiótico terapia: ceftriaxona e metro, cipro e metro, que não se usa hoje em dia praticamente, principalmente pelo alto nível de resistência do cipro, e gento e metronidazol. São 3 opções que ele usa, mas, claro, cada serviço muda um pouquinho essa primeira opção de antibiótico, tá? E lembrando que sempre quando tem uma apendicite mais complicada, com coleção, conteúdo purulento, a gente deve coletar material para análise, tá? E em caso positivo, cultura gram-positiva, a gente vai incluir a ampicilina. Esse documento é assim que ele indica. E temos os diagnósticos inconclusivos, né? O paciente tem a suspeita da apendicite, mas o exame clínico, o exame laboratorial e a imagem não são totalmente satisfatórios para a gente fechar, né? Bater o martelo de que é apendicite aguda. Então, o que a gente faz nessa hora? A gente dá alta para esse paciente com algumas orientações: evitar alimentos gordurosos, evitar esforço, evitar alimentos ricos em fibra, utilizar analgésico comum em caso de dor e febre, mas se essa clínica fosse ficando mais rica, aumentando, o paciente for ficando febril, for aumentando a dor, ele retornar na emergência, tá? Manter essa observação para mais ou menos 24 horas. Piora dos sintomas, retornar. Aqui é a nossa proposta de fluxograma que estamos trazendo para vocês, tá? A ideia, isso aqui foi criado por nós, baseado nos documentos que nós temos. A ideia é a seguinte: o que está em colorido é o que nos basta para a gente indicar a cirurgia para esse paciente, tá? Então, ele vai vir com uma história de exame físico, você vai analisar: está compatível com a apendicite aguda? Não. Então, você vai dar alta com orientações, né? Se não estiver compatível, ou se estiver inconclusivo, você vai dar alta com orientações. Se tiver compatível, você vai pedir os exames de sangue. Veio leucocitose? Acabou. Dali você pode operar. É o suficiente para a gente ter o respaldo científico de que você está autorizado a operar esse paciente. Não tem leucocitose, você vai pedir um exame de imagem. Não tem nada sugestivo de apendicite, você vai descartar, vai investigar, né, causas secundárias para aquela dor do paciente. Agora, a imagem veio compatível, você pode também, vai para a cirurgia. Partindo do princípio que você está operando esse paciente, você tem que, no intraoperatório, avaliar se essa cirurgia é complicada ou não. Porque é a partir daí que você vai indicar o uso do antibiótico, se é profilático ou terapêutico. Então, no intraoperatório, você vai ver que tem pus na cavidade, tem uma coleção localizada, o uso é terapêutico. Então, você vai utilizar aquele antibiótico por 5 a 7 dias. E se não tiver pus, não tiver coleção localizada, é só uma profilaxia, você não vai utilizar por 5 a 7 dias, vai usar por 24 horas esse antibiótico, certo? Lembrando um pouquinho aqui da classificação da apendicite, aqui nas 2 primeiras, que é o uso profilático do antibiótico, a gente tem a fase edematosa, né, a fase catarral da apendicite, e a fase ulcerosa flegmatosa. E aqui na imagem superior à direita, a gente tem a fase necrótica e embaixo dela a fase perfurativa. Essas 2 da direita são as imagens, são os casos, as fases da apendicite que a gente vai usar antibiótico como terapia, tá? Muito bem. Saindo da parte agora desse diagnóstico até a cirurgia, a gente vai pensar um pouquinho naqueles casos mais aberrantes, de cirurgias mais contaminadas, bastante contaminação da cavidade no abdômen agudo não traumático. Né? Hoje em dia se ouve muito falar da questão da peritoneostomia, curativo a vácuo, de deixar o abdômen aberto. Quando que a gente indica, né, no abdômen agudo não traumático, a peritoneostomia? A ideia dessa peritoneostomia é controlar a sepse abdominal grave, tá? É prevenir a síndrome compartimental. Muitas vezes temos edema de alça, quando se aproxima a sutura da ferida operatória, acaba que a pressão intraabdominal aumenta muito, tá? Às vezes a peritoneostomia é muito eficaz e benéfica para um damage control também no abdômen agudo com muito potencial de contaminação, paciente que chega com uma peritonite difusa importante, alta contaminação, por exemplo, fecalóide da cavidade, o paciente não tem muita condição de suportar uma cirurgia longa, não tem condição clínica, você faz um controle de danos daquela cirurgia,
faz o que tiver que fazer e vai deixar aquela barriga aberta e pensar numa reintervenção em 24, 48 horas no máximo, tá? E, além disso, a peritoneostomia vai evitar que o paciente eviscere em segundo momento, porque a aponeurose vai estar íntegra, não vai estar friável, então vai evitar a evisceração posterior, tá? No caso da gente ter que fazer uma peritoneostomia nesse paciente, qual que seria o mais indicado na atualidade para a gente tentar fazer isso? Bom, não tem uma evidência científica de qual fazer, tanto que não existe um protocolo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, não existe isso. Então, até hoje, a evidência mais benéfica para o paciente é a terapia por pressão negativa, né? O curativo a vácuo. É a melhor opção que no momento nós temos. É um fechamento provisório da cavidade. Ela também previne a evisceração, mas ela tem um ponto muito forte que é promover a aspiração e a drenagem contínua dos fluidos intraabdominais. Então, está o tempo inteiro tentando remover qualquer conteúdo que vá se formar ali. Evita uma coleção, evita a formação de abscesso intraabdominal. Então, por isso que ela é tão boa. E, além disso, auxilia a parte clínica do paciente, né? Melhora clínica para ele. Não vai produzir a lesão da aponeurose, estimula a neoangiogênese daquela ferida operatória, vai evitar o perdo da força de tração da aponeurose depois que você for pensar em fechar essa parede no segundo momento. Se pensar num reparo definitivo em no máximo 7 dias. Tá? E lembrando sempre de trocar esse curativo e lavar a cavidade de 48 em 48 horas, no máximo em 72 horas, se o paciente não tiver condição nenhuma cirúrgica, tá? Então, assim, por via de regra, o ideal é a gente tentar fazer essa pressão, o curativo a vácuo com uma tela, tá? Isso facilita na aproximação da ferida operatória no segundo momento. Não tendo a tela, você faz só o curativo a vácuo, né? Não tendo o curativo a vácuo, a gente pode fazer aquele curativo de Barker, tá certo? Que é o único material que a gente precisa para ele é compressa, uma sonda de aspiração calibrosa, um plástico estéreo que a gente pode fazer uns furinhos e o upside. É esse material que a gente precisa para fazer o Barker, tá? E por última opção é a Bogotá, que assim, hoje em dia raramente é feito, só se você não tiver nenhuma opção mesmo, porque ela acaba que ela ajuda muito na formação de abscesso e coleções extraabdominais. Então ela praticamente não é mais feita hoje em dia, tá? E um outro ponto importante também, que é fundamental a gente tentar padronizar no ambiente hospitalar entre as equipes, é a utilização de drenos intraabdominais, tá? O dreno, ele também é bem questionável, viu? Ele não tem um padrão certo, um fluxograma de quando usar, quando não usar, mas a gente tem algumas indicações específicas. Por exemplo, peritonites difusas, o ideal é não usar. Não adianta chegar aquele paciente cheio de contaminação intraabdominal e você colocar um dreno. Não é para isso que serve. O ideal é a gente usar um dreno numa coleção localizada. Aí sim esse dreno pode ser usado. Lembrando que em mais ou menos 24 horas, dentro da cavidade abdominal, esse dreno normalmente ele é bloqueado por epíplon, pela própria víscera abdominal, e acaba que prejudica um pouco o funcionamento desse dreno. Tá? Então, isso interfere também na escolha do nosso dreno, tá certo? Então, é o seguinte, o que a gente tem que levar em consideração na utilização de drenos abdominais? Quando houver indicação do mesmo, tá? Pensar no material do dreno que a gente está utilizando. Cavidade abdominal, a gente sempre pensa na utilização de drenos macios, drenos siliconados, tá? Nunca pensar num dreno que seja mais, tipo, por exemplo, de tórax, puramente para usar. O ideal é não fazer isso. Mas a gente também tem que pensar no conteúdo que a gente quer drenar. Quer drenar sangue, quer drenar pus, é um conteúdo mais seroso, um conteúdo mais grosso. Também não adianta colocar um dreno siliconado fino, como um penrose, que não é indicado para aquela situação. Então, hoje em dia, o que a gente mais vê de benefício para dreno na cavidade abdominal? É o dreno de Samp, que é aquele dreno túbulo laminar, né? Geralmente pode se construir utilizando o dreno tubular de tórax com 2 dreninhos, né? Com um penrose por fora, né? 2 drenos de tórax dentro de um penrose, com alguns furinhos que a gente faz. Isso ajuda, ele funciona por capilaridade e por gravidade, tá? E além disso, a gente consegue lavar a cavidade. Então, o dreno de Samp, se tiver que usar um dreno, o dreno de Samp é o mais bem indicado, certo?
Aqui são exemplos de alguns drenos, Penrose na superior esquerda, um dreninho de Portovac que também pode ser utilizado na cavidade abdominal, dependendo da indicação, ali no canto de baixo esquerdo. Em cima à direita a gente tem um tubular siliconado e embaixo o dreninho de tórax, tá? Aqui, para continuar aquele nosso fluxograma, a partir do que nós acabamos de falar, tá? A gente pensando na cirurgia complicada, a gente vai ter dois caminhos a seguir. Primeiro a utilização do dreno, depois o antibiótico. Antibiótico, como a gente conversou, se a cirurgia foi complicada, ou seja, tem abscesso, tem coleção, peritonite, a gente vai usar o antibiótico como forma terapêutica. No nosso serviço, o mais utilizado é amoxicilina com clavulanato e, em caso de rejeição, é o pipetazo. Se não tiver complicada essa cirurgia, a gente vai usar só profilaxia com antibiótico, cefoximetina. Em caso de rejeição, a gente usa clindamicina. Tá? A rejeição, eu me refiro à intolerância àquele antibiótico. E complicada, na utilização dos drenos, uma coleção localizada, a gente vai usar o túbulo laminar, como eu disse, que sendo original o SAMP, né? E o dreninho de Portovac também pode ser utilizado. E quando for uma peritonite difusa, o ideal é utilizar a terapia por pressão negativa, podendo ser o vácuo ou o Barker, o que o seu serviço lhe oferecer, tá? Então, agora eu vou dar a palavra para o Dr. Schneider, certo? Finalizando a minha apresentação, para ele poder concluir. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a Larissa. Parabéns pela apresentação. Gostaria que a Neiva mostrasse a nossa sala. Nós estamos fazendo realmente o cumprimento do protocolo aqui do hospital. Nós estamos com a nossa R2 aqui assistindo, que veio, apesar de convidada, mas ela está de plantão hoje à noite, por isso que ela está aqui, porque nós dispensamos todos, justamente para cumprir também um protocolo aí do própria instituição, de evitar aglomerações dentro do nosso serviço. Eu gostaria de enfatizar que para a próxima semana nós teremos aqui uma conversa sobre colecistite e pancreatite, acabando então o ciclo dessas patologias mais prevalentes aqui no nosso serviço. E a partir da semana que vem aí começamos com os temas voltados ao trauma, que é a raiz das nossas intenções de implantação dos protocolos. Nós vamos começar aqui provavelmente com o tema scores de trauma, que justamente é super importante do ponto de vista de padronização, aí de avaliação do atendimento prestado dentro dos serviços de trauma. Acho que é um pontapé inicial bem interessante. E encerrando a nossa apresentação, eu gostaria de agradecer aqui pessoalmente a Neiva, que está dando um apoio logístico aqui para a execução das nossas apresentações, e ao grupo de residentes que se prontificou a nos ajudar juntamente à formação e à formatação dessas atividades. Lembro também de enfatizar que todo o staff do grupo de cirurgiões aqui do Hospital de Pronto-Socorro está participando ativamente do ponto de vista de colaboração na implantação desses protocolos assistenciais aqui dentro do nosso serviço. Mesmo num momento assim muito difícil, né, institucional, não só desse hospital, mas de todos os hospitais do território nacional e também fora, enfrentando essa pandemia, eu acho que agora é o momento de realmente a gente conseguir palpar a importância da implantação de protocolos assistenciais. E a gente está vivendo isso no dia a dia, principalmente aqui nas áreas de risco, na sala vermelha e o pronto atendimento, que estão assoberbados aí de atendimento e principalmente de uma carga de estresse, de risco de contaminação, que eu nunca tinha visto. Eu participei aqui em 2009 da epidemia do H1N1, mas realmente esse novo vírus, ele é um vírus com umas características muito peculiares do ponto de vista do grau de contaminação. Então, a minha recomendação aí aos colegas que estamos assistindo, acadêmicos, que realmente tomem uma série de cuidados, justamente para tentar segurar temporariamente que seja a transmissão desse vírus. Então, obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado a Larissa, a Neiva, pela participação aqui no
a nossa a atividade científica aqui do pronto-socorro. Muito obrigado.